Queria falar sobre alguns assuntos diferentes com você, querido ouvinte, nesta manhã de sexta-feira, mas que mostra um pouco do que a gente está acompanhando há tempos no Brasil, de uma realidade que poderia ser diferente. A primeira a gente já falou mais cedo, né? Depois da repercussão das mortes em Paraisópolis, comunidade Zona Sul de São Paulo, das críticas que foram feitas especificamente à ação dos policiais militares naquele episódio. Ontem o governador de São Paulo, João Dória, prometeu revisar os procedimentos da corporação. Foi durante uma entrevista, Dória condenou a atitude dos agentes flagrados agredindo moradores em bailes funk, cenas que têm aparecido em vídeos gravados por moradores, principalmente aquele vídeo, né, onde aparece um agente da Polícia Militar dando pancada como se fosse um jogador de beisebol, né, em jovens que estão saindo de um espaço. Não foi nesse último fim de semana, tinha sido anterior, mas de qualquer forma ficou evidente ali um descumprimento completo de uma ação que um PM deveria realizar. É o soldado Rodrigo Almeida Silva Lima, lotado no 16º Batalhão da Polícia Militar, que atua ali na Zona Sul da capital paulista, tem 23 anos de idade, está há 4 anos na corporação e foi afastado dos serviços. Foi afastado e deveria ser demitido por justa causa, né? Porque essa história só de afastar, tem lá um trâmite burocrático da PM para esse tipo de situação, mas é um cara que jamais deveria voltar a usar a farda da Polícia Militar. No começo da semana, ainda no calor, nos acontecimentos, sem entender direito o que tinha se passado no último domingo, o governador do estado foi absolutamente precipitado e bateu no peito. Falou que era uma ação isolada e que a Polícia Militar não iria rever nenhum dos procedimentos. Ao longo da semana, não sei se tocado, já que teve reunião com os parentes das vítimas, ou se por causa dessas imagens absurdas que foram divulgadas não só aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, o governador do estado, João Dória, voltou atrás, né? Além de pedir o afastamento do agente, disse que ia rever esses procedimentos. Na verdade, eu nem sei se esse é o caso mesmo, porque o procedimento da PM hoje, se você pegar a instrução que é dada no batalhão, eles não falam entre no meio da confusão e seja o que Deus quiser, né? Não é assim que funciona. Mas de qualquer forma, talvez não, é fundamental que haja uma revisão na prática. Gente, vocês estão sabendo que não podem fazer o que vocês fizeram no último domingo, né? E aí você parte um pouco daquela história que é a Polícia Militar. Não é a Polícia Militar, teve um ou outro agente ali, que deve ser punido de forma exemplar. João Dória também mostrou um outro lado da história, e esse lado para mim é fundamental. Há mais de 10 anos a Band News FM leva ao ar aqui denúncias frequentes de ouvintes, não só em São Paulo, como em outras partes do Brasil, que simplesmente os caras querem dormir no final de semana. E aí não tem a ver com funk, com samba, com rock, com música clássica. O cara quer chegar na casa dele e não ouvir um batidão ou qualquer outro tipo de som do lado durante horas e horas e horas, sem conseguir dormir. Tinha ouvinte da Band News, inclusive, que não conseguia sair de casa para levar o filho para o hospital porque a rua da casa dele estava bloqueada nessas comunidades, né? Então, essa realidade que há anos se impõe em São Paulo, talvez a gente espera que depois dessa tragédia, desse absurdo que aconteceu no fim de semana com 9 mortos, talvez isso venha a mudar. Ontem o Dória disse que está conversando com o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, para articular um programa nas comunidades paulistas, uma ação de cultura, esportes, lazer, oportunidade profissional. Prometeu também anunciar em 15 dias o início do uso de câmeras pelos policiais paulistas, seguindo o modelo de outros países. Ou seja, qualquer ação policial agora será filmada, até para preservar o próprio policial, se estiver agindo lá direito, como a gente espera, né? Tudo isso foi dito ontem nessa coletiva à imprensa, mas isso deveria ter sido dito no dia da tragédia, no dia seguinte, no dia depois, quando Dória logo saiu em defesa dos policiais, sem recuar em nada, dizendo inclusive que a política de segurança pública do Estado é a melhor do país, né? E os números de fato vêm caindo da violência, dos homicídios e tudo mais. Só que a solidariedade às vítimas, às famílias das vítimas, que antes tinha ficado apenas da boca para fora, mencionada numa coletiva ali rapidamente, agora sim de fato foi demonstrada nesse encontro com os familiares dos jovens mortos, nessa mudança na atitude do governador de São Paulo. Até agora ele disse que ficou muito sensibilizado com as imagens, né? E as imagens são absolutamente chocantes, principalmente desse policial que acabou sendo afastado. De qualquer forma, essa é uma realidade que se impõe na periferia. Eu estava vendo essa imagem específica, né? Estava comentando com alguém e falei, olha só, parece imagem de filme. Aí a pessoa falou comigo, para você é uma imagem de filme,
Para a pessoa que está na periferia, esse é o cotidiano. E não deveria ser assim, né? Não deveria ser algo comum, que infelizmente é. Essa mudança de postura do governador, que agora mostrou discernimento, boa vontade, o mínimo que se espera de um governante, aconteceu depois que essas cenas inquestionáveis revelaram que abusos cometidos, não apenas no episódio que resultou na morte de 9 jovens, depois dos protestos, né? Portanto, não dá para dizer que a política de segurança pública, nesse caso específico, é um sucesso. Enquanto houver violência policial gratuita sendo cometida em qualquer parte do estado, quem usa farda tem o dever de proteger. Se defender, é claro, não é fácil entrar em comunidade que tem traficante, mas de proteger a população. E não pode usar a farda e as armas que carrega como instrumento de humilhação. Isso se chama tortura. Queria falar sobre outro caso que pra gente é muito caro também aqui na Band News FM, desde o começo, né? A gente acompanhou de perto o incêndio que resultou na morte de 10 jovens da categoria de base do Flamengo, no Ninho do Urubu, no começo do ano. Teve início no curto-circuito, no aparelho de ar-condicionado, num container ali onde dormiam aqueles jovens de maneira provisória. O Ninho do Urubu estava em reforma e até hoje, dia 6 de dezembro, ou seja, quase 10 meses depois daquele caso absurdo, ainda se discute na justiça o valor da indenização às famílias das vítimas. Segundo a determinação de ontem, o Flamengo vai ter que pagar R$10 mil de pensão às famílias dos jovens que morreram no incêndio no Ninho do Urubu, decisão da Justiça do Rio de Janeiro, depois de uma ação movida pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. A assessoria do Flamengo informou que ainda ia analisar esse comunicado oficial, que paga já uma pensão mensal de R$5 mil para as famílias. Esse valor foi definido pelo próprio clube antes dessa decisão judicial. Agora, a gente foi atrás dessa história e a informação oficial, eu repito, que a gente foi atrás apurar, é essa, de que a diretoria do Flamengo vai analisar essa decisão da justiça, de pagar R$10 mil por mês às famílias dos jovens que morreram no incêndio do Ninho do Urubu. Por outro lado, o Globo.com, o UOL, trouxeram informações de bastidor de que a diretoria jurídica do Flamengo vai recorrer. Se isso de fato acontecer, com todo respeito à ração rubro-negra, que está feliz da vida e tem que estar mesmo, com excelente desempenho do Flamengo nesse ano de 2019, com título de campeão brasileiro justíssimo, 2-1 para cima do River Plate, o Brasil inteiro torceu junto com o Flamengo nas duas ocasiões. Claro, Vascaíno não torceu, Fluminense não torceu e tal, mas todo mundo que gosta de futebol torceu pro Flamengo. Agora, se a diretoria do Flamengo recorrer de pagar R$10 mil por mês para essas famílias, é um dos maiores escândalos, um dos maiores escárnios desse país. O Flamengo tá milionário e mesmo que tivesse pobre, o Flamengo tem o dever de cuidar das famílias desses jovens que morreram. Os jovens estavam debaixo do braço deles. Eles eram os responsáveis por isso. Mas não foi ninguém da diretoria do Flamengo que foi lá botar fogo no ar-condicionado. Claro que não. Mas a partir do momento que o Flamengo é o responsável, abriga esses jovens, ele tem todo o dever de cuidar deles. Então essa decisão da justiça de R$10 mil, R$10 mil por mês para a família, o que isso vai representar para o Flamengo? Nada. E mais, digamos que a justiça determinasse que o Flamengo tinha que dar uma casa para cada um dos familiares. Qual o problema? Tem que dar um carro para cada um dos familiares? Qual o problema? É algo parecido que aconteceu na Vale, que está brigando na justiça até hoje, né? No caso de Brumadinho, no caso de Mariana, por causa de migalhas do tamanho da Vale. Você acabou com a vida das pessoas. Você viu 10 jovens morrerem debaixo do seu braço ali no Ninho do Urubu. Então, se essa decisão da diretoria do Flamengo, que deve ser divulgada nas próximas horas, foi de fato essa, a diretoria jurídica de recorrer por causa de R$10 mil por mês, aí para tudo. E quem tem que dar o primeiro grito são os torcedores do Flamengo, que, lógico, estão felizes e têm de estar mesmo. O Flamengo foi maravilhoso. A diretoria do Flamengo foi foi muito competente na hora de trazer esses jogadores, trazer o Jorge Jesus, montar esse time. Beleza, maravilha, sensacional, tá demais ver o Flamengo jogando bola agora. Pelo amor de Deus, não vão fazer esse gol contra, esse escândalo do lado de fora. Nas próximas horas a gente vai descobrir exatamente o que aconteceu, se de fato eles vão recorrer. Para terminar, no começo do ano, no meio do ano, mais ou menos por aí, a gente tinha falado de uma decisão absurda
dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que decidiram de uma hora para outra fazer ali uma licitação, muitos ouvintes vão se lembrar, no valor de R$1.300.000 para, abre aspas, serviços de fornecimento de refeições institucionais. Que lindo esse nome, né? Serviços de fornecimento de refeições institucionais. E aí o que aconteceu? Os ministros foram lá e pediram para que nesses serviços de fornecimento de refeições institucionais tivessem no cardápio as refeições descritas na licitação: bobó de camarão, camarão à baiana, medalhões de lagosta com molho de manteiga queimada, bacalhau a Gomes de Sá, frigideira de siri, moqueca, capixaba e baiana, arroz de pato, vitela assada, codornas assadas, carré de cordeiro e medalhões de filé, além de vinhos importados, específicos, uísque, enfim, tudo do bom e do melhor. E aí o que aconteceu? Essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que foi referendada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, acabou indo parar no Tribunal de Contas da União, que tem ali o poder, inclusive, de falar, olha, não é o caso. Muito bem, está numa matéria pequenininha hoje no Estadão, da Pepita Ortega e do Rafael Moraes Moura, dizendo o seguinte, que os ministros do Tribunal de Contas da União decidiram fazer o quê? Liberar as refeições com lagosta, vinhos importados que foram contratadas pelo Supremo Tribunal Federal. Os ministros podiam olhar para isso e falar, vocês estão loucos? Que história é essa? Estão malucos? Que absurdo é esse? Mas não, tamo junto, né? Decidiram só indicar que o cardápio só seria compatível com eventos que contassem com a presença de ao menos 2 altas autoridades. Eu fico imaginando, no Supremo Tribunal Federal, você tem ali o presidente do Supremo Tribunal Federal, tem lá um ministro, ponto. Já somos 2 altas autoridades. Manda ver a lagosta aí. Traz o camarãozinho pra mim. É um negócio escandaloso. Vai saber, talvez, quando o presidente do Tribunal de Contas da União, que também é uma alta autoridade, for fazer uma visita. Sabe assim? Tô sem minha mulher em casa, não fez a minha janta. Se bem que deve ter lá uma empregada, né? Uma cozinheira e tal. Quer saber? Vou dar aquele pulo no Supremo Tribunal Federal. Eu sou presidente do Tribunal de Contas da União, eu sou ministro do Tribunal de Contas da União. Já tem ali o presidente do Supremo Tribunal Federal. São 2 autoridades, pronto, tá liberado. É um escândalo. Num dos votos, o ministro Benjamin Zinler explicou o motivo da necessidade da presença de 2 ou mais altas autoridades para justificar a realização de evento com os itens estabelecidos pela licitação. Segundo ele, sem a especificação, seria possível concluir que bastaria a presença do presidente do Supremo Tribunal Federal para que o banquete fosse servido. Mas aí, rapaz, você pode pegar ali e falar assim, como é que você vai definir qual é uma alta autoridade? É um cara que tem mais de 1,90 m? Pronto. Eu tô nessa. Então é só chegar ali e falar, bom, o Barão tem quase 3 metros de altura. Síndico do prédio. Síndico do prédio. Ele cara é uma alta autoridade. Importantíssimo na vida do prédio. Se ele morar na cobertura. Aí não tem discussão. Mas é isso. Tá liberada essa absurda contratação feita pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que agora tiveram também a anuência dos ministros do Tribunal de Contas da União. Afinal de contas, estamos em casa, o dinheiro não é nosso e a lagosta com vinho é uma delícia. E vamos nessa.